rapaziada, Felipe Cardoso, de volta com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br, sua central do conhecimento na web. Hoje a gente vai aprender sobre as ferramentas Bitmap. Na última videoaula eu falei sobre as ferramentas que compõem o Select, né? E algumas ferramentas elas são agrupadas. Vocês podem verificar que embaixo dessas ferramentas contém uma setinha, né? E se você clicar e deixar o botão do mouse pressionado em cima de cada ferramenta que tem essa setinha, você vai ver que ela aparece com outras funções, outras ferramentas. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai trabalhar aí é a Marquee Tool, ou então ferramenta de seleção retangular. Diferentemente do Select, aqui nas ferramentas do Bitmap, você pode ver que quando a gente seleciona aqui, né, e toda ferramenta ela tem uma letrinha, como vocês podem verificar, por exemplo, aqui no caso da Marquee Tool é a letra M. Por quê? Se eu ficar pressionando a letra M aqui do teclado, ela fica mudando entre a primeira ferramenta e a segunda ferramenta, como vocês podem ver. E quando eu selecionei aqui a Marquee Tool, você pode ver que tem algumas funções aqui embaixo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui Style. Eu vou deixar no normal aqui e vou mostrar para que serve essa ferramenta primeiro. Então, selecionei aqui uma parte da minha imagem, vou clicar em Delete. E foi até bom acontecer isso, que isso é uma coisa que acontece frequentemente e muita gente não sabe como resolver. Por exemplo, se você aqui com a Marquee quiser recortar uma imagem, né, apertar o Delete aqui, ela teria que deletar essa imagem. Se não deletar, você pode vir aqui em Modify e Merge Down e fazer novamente aí, que agora vai funcionar, ok? Então foi até interessante isso acontecer. Então, para que serve essa ferramenta aqui, Bitmap? Serve para você selecionar um ponto dessa sua imagem e manipular. Você pode deletar, você pode recortar, você pode excluir, né? Ou melhor, deletar e excluir é a mesma coisa, né? Enfim, e você pode, por exemplo, aqui em Filters, Adjust Color, Hue Saturation, modificar aqui a saturação dessa parte da imagem, como vocês podem ver. Você pode colocar ela aí toda em preto e branco, né? Então ela faz uma seleção da imagem e você pode deletar ou então pode modificar. Você tem aqui as opções aqui embaixo, como eu falei, por exemplo, Style. Se você marcar Fixed Ratio ou Ratio, você vai ter um padrão aqui de tamanho. Você pode ver aqui 1:2. Então isso daí é um padrão aí que você tem para poder colocar aí um tamanho já direcionado, né? Um tamanho já estipulado para você, por você. E você tem aqui também Fixed Size, ou seja, você pode determinar aqui, por exemplo, 200 pixels de largura por 400 de altura. E quando você fizer, ele já me dá aqui o tamanho já definido, ok? Mas o comum mesmo é você deixar aqui como normal. Temos aqui também a Oval Marquee Tool, que é a ferramenta de seleção oval. Então você tem as mesmas opções aqui e você faz aí em estilo elipse, tá? Você pode aí deletar ou então modificar como mostrei anteriormente. E o interessante é que tanto para Marquee Tool ou Oval Marquee Tool, se você quiser fazer uma seleção com tamanhos iguais, tanto de altura como de largura, é só você manter a tecla Shift pressionada e fazer aqui a seleção, puxar a seleção, que você pode ver aqui que em W e H ele vai ser o mesmo tamanho, ok? Bom, isso a gente já viu aqui para que serve aqui a ferramenta Marquee. E a gente tem agora a ferramenta Lasso Tool, né? Ou melhor, Lasso Tool, ferramenta de laço livre. Para que ela serve? Você pode aqui fazer aqui também uma espécie de seleção, tá? Só que é uma seleção livre, tá? Se você quiser tirar aqui o tucano daqui, só você fazer a seleção. E a gente tem aqui o Polygon Lasso Tool, que é a mesma coisa, só que em forma de polígono. Tá? Vou voltar aqui. Agora sim, é a mesma coisa do que a Lasso Tool, só que você faz aqui um polígono e fechando o polígono você cria uma seleção para poder modificar, ok? A gente tem aqui embaixo a ferramenta bem interessante aí que é Magic Wand Tool, que é a ferramenta varinha mágica. Para que ela serve? Ela serve para a gente poder excluir, né, selecionar aqui
algumas partes da imagem, ou então de alguma foto que você quiser, para poder deletar. E aqui embaixo a gente tem a tolerância, tá vendo? Você pode aumentar, quanto maior for a tolerância, você vai pegar uma maior área. Então se você deletar aqui, você deleta tudo, ok? Isso é muito utilizado se você tiver aí uma foto, um exemplo, uma pessoa em um fundo branco, porque aí você pode pegar aqui a varinha mágica, você pode modificar aqui a tolerância e excluir aí o fundo da sua foto, ok? Bom, a gente tem uma outra ferramenta interessante aqui, que é a ferramenta pincel, o Brush Tool, que serve para a gente fazer aqui desenhos livres, né? Como você pode ver, a gente pode fazer aqui desenhos livres como se fosse um pincel. E a gente também tem aí, aqui embaixo, como vocês podem ver, a gente tem o tipo de traçado que a gente vai fazer. A gente tem aqui também o tamanho do traçado, a espessura do traçado, que aqui é em pixel também. Enfim, você pode fazer aí da forma que você achar melhor. Bom, dá Ctrl Z aqui, deixa eu tirar aqui. A gente tem também aqui a Pencil Tool, que é a ferramenta lápis, que serve para você fazer também aí desenhos, digitar teu nome, escrever seu nome aqui. Jorge Felipe, como muita gente aí não sabe, meu nome é Jorge Felipe Cardoso, é meu primeiro nome, só que todo mundo me conhece como Felipe, enfim. Bom, a gente tem aqui também a ferramenta Eraser Tool, que é a ferramenta borracha, que serve para você poder apagar aí qualquer parte aí da sua foto aí, lembrando que você só faz isso em ferramentas bitmap, ok? Você não consegue utilizar nenhuma ferramenta dessa aqui em, por exemplo, um retângulo que você criar aqui. Só serve para bitmap, ou seja, imagens, ok? JPEG, GIF, enfim. E a gente tem aqui outras ferramentas interessantes. A gente tem a ferramenta aqui, que ela também é muito utilizado em tratamento de fotos, né? Que é a Blur Tool, por exemplo, que é a ferramenta para desfocar, né? Desfoque. Se você marcar ela, você pode ver aí que a gente faz aqui alguns desfoques. Vou parar aqui em cima aqui do tucano aqui. A gente tem aqui embaixo a intensidade, que a gente pode modificar. A gente tem também aqui o shape, né, que é a forma, né, que você pode marcar. Você pode marcar em quadrado, então você pode marcar em círculo também. Você tem aqui o tamanho, tá? A intensidade, tá? Quanto mais intenso eu colocar, por exemplo, o desfoque ele vai ser maior. E você tem que aplicar aí o desfoque no ponto. Como vocês podem ver, eu apliquei aqui, ele já ficou meio desfocado, né? Quanto mais desfoque a gente der aqui no tucano, ele vai ficar mais desfocado, como vocês podem ver aqui. Deixar ele aqui bem desfocado. Bom, isso daí é uma ferramenta. Acaba que na foto, em alguns casos, não é muito necessário se você for trabalhar com a foto para poder fazer uma melhoria nessa foto. É mais uma opção que você tem aí, só que não costuma ser muito utilizado se você quer fazer um tratamento numa foto, ok? Vamos dar o Ctrl Z aqui. Vou deixar essa imagem. Ok. A gente tem aqui a ferramenta Sharpen Tool. Essa ferramenta aí também é uma ferramenta que você não vai utilizar muito para poder melhorar a foto, mas uma ferramenta que serve para aguçar a sua foto. Então, se você marcar aqui e começar a dar, ela vai ficar com um efeito meio aguçado, né? Vou colocar aqui. Você vê que o bico do tucano aí começa a ficar um pouco diferente. Então, assim, ferramenta que a gente também não costuma utilizar muito para poder trabalhar na melhoria de uma foto, mas que você pode aí manipular a tua foto. Se você quiser pegar uma foto de alguém aí para poder tirar a identidade, você pode utilizar essas ferramentas que você acaba aí tirando a identidade de uma foto, ok? Vamos ver outra ferramenta aqui interessante. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui com ferramentas que vão ser viáveis para o melhoramento da foto. Por exemplo, a gente tem aqui a Dodge Tool. A Dodge Tool é uma ferramenta bem interessante, uma ferramenta para clarear a imagem. Então você pode aqui clarear uma imagem. Você tem aqui embaixo também o tamanho, você tem aqui a intensidade, a forma também, que pode ser em quadrado. Vou dar um Ctrl, ou melhor, vou deixar aqui ela clareada e a gente vai ver aqui a ferramenta Burn Tool. Essa ferramenta é uma ferramenta para escurecer a imagem, faz ao contrário
da Dodge Tour, tá vendo? Ela escurece aqui a imagem. E essas ferramentas já são mais necessárias para você trabalhar com uma foto, ok? A gente tem aqui a ferramenta Smooth Tool, é uma ferramenta também interessante, uma ferramenta para borrar a imagem. Também você não vai utilizar para poder melhorar a sua foto, muito pelo contrário, né? Mas é uma ferramenta que você pode utilizar aí caso tenha necessidade. A gente tem aqui ferramentas interessantes também, como a Rubber Stamp Tool, que é uma ferramenta carimbo para você poder clonar um certo espaço da sua foto e você copia os pixels. Então você pode ver que ele cria aqui um alvinho, né? Ou se você pressionar o Alt também e deixar pressionado, ele cria esse alvo. Se eu clicar aqui, eu já copiei aquela parte aqui. Aí se eu clicar aqui, eu vou trazer aquela cópia daquela parte para cá. Ó. Você pode ver que fica uma cruzinha ali, ok? Isso serve muito se você quiser apagar, por exemplo, a tatuagem de uma pessoa. Você copia um determinado item, uma determinada parte da foto que não tem essa tatuagem, e depois você vai apagando, ok? E mais para frente eu vou ensinar a mexer melhor com essa ferramenta aqui, mas é uma ferramenta interessante para se trabalhar. A gente tem aqui uma outra ferramenta também bem interessante para trabalhar, que é a Replace Color Tool. Como você pode ver, o que acontece? A gente tem aqui a ferramenta, você tem aqui uma cor para outra, ou seja, se você marcar aqui do vermelho para o azul, onde tiver vermelho ele vai colocar um azul, ou melhor, aqui eu coloquei do vermelho para o vermelho. Agora sim, onde tiver vermelho, como aqui no bico, ele vai colocar esse meio azulado. Lógico que não vai ficar um azul igual, porque ele vai misturar as cores, mas você muda uma cor de uma foto, por exemplo, para outra, né? Onde tiver determinadas cores vermelhas, vão ficar azul. E aqui você tem aqui a tolerância, você tem colorize, você tem as opções para você poder trabalhar essa ferramenta. E por final a gente tem aqui a ferramenta, que é a ferramenta Head Hair Removal Tool, ou seja, a ferramenta de remoção de olhos vermelhos. Eu tenho aqui uma foto aqui, uma menina com os olhos vermelhos, isso não foi manipulado, os olhos dela saíram vermelhos assim por causa da foto. E você marcou aqui a opção, é só você selecionar apenas aqui a parte do olho vermelho, só selecionar, mais nada, acabou. Tirou os olhos vermelhos, você pode ver que agora fica uma foto aí bem tranquila. Ok, gente? Então essas são as ferramentas aí que a gente tem para poder trabalhar, ferramentas bitmap. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.